que é que acontece? Eu quero só marcar o seguinte aqui, uma ideia aqui interessante, que é a caixa virando no sentido vertical também, porque a gente vai buscar fazer o seguinte, vai buscar fazer as combinações dessas rotações. A mesma lógica funciona para cima, ou seja, já quebra a questão do horizonte um pouco, né? Se você parar para pensar, porque isso aqui não tem um horizonte horizontal como o horizonte que a gente pensa, né? Tem um zenital, né? Um zenith, seria esse horizonte vertical assim, né? E é uma situação de 2 pontos de fuga, quando você rotaciona para frente e para trás, percebe? E aí você agora tá lidando com o plano de cima em verde e o plano da lateral em rosa. Só que a questão aqui acaba sendo o seguinte, e para combinar essa parada, eu tenho uma dica aqui que eu posso ajudar, aí eu preciso que vocês prestem atenção. Uma dica boa para tentar a gente fazer a combinação desses movimentos, ou seja, a combinação do movimento à direita com o abaixo pode ser a seguinte. Pensa comigo o seguinte, visualiza aqui comigo, tá? Existe um conceito, né, que é o que você vai ter que visualizar aqui comigo, certo? Visualiza aqui comigo a seguinte ideia. Tá vendo comigo que esse plano da frente, esse plano frontal? Visualiza comigo que esse plano frontal, ele tem um pontinho no meio, e se você extrai do ponto do meio uma linha, uma lança que aponta para a direção daquele ponto frontal ali, né? Nesse caso, nessas situações que a gente está lidando aqui, que não há uma rotação, né, muito expressiva para cima ou para baixo, essa linha, nessas situações, vamos pensar assim, esse vetor da rotação tá aqui para frente, né, saindo aqui e vindo em linha reta. Então, meio que isso aqui expressa também de certa forma, se liga, expressa também de certa forma uma linha que tá, digamos assim, representada também, ó, ajuda a representar nesse caso até uma espécie de horizonte e as linhas de profundidade da caixa, né? Você vê que elas convergem a partir meio que dessa mesma direção. Você vê que se eu esticasse esse vetor aqui, ó, graficamente, ó, é como se essas linhas estivessem saindo também desse mesmo ponto, que é o ponto de fuga, diga-se de passagem, né? E é o ponto de fuga, ó, da linha de profundidade aqui, né? Então, se eu penso nessa ideia de que há um ponto de fuga ali, mas que eu, trazendo essa linha como uma direção norteadora, é meio que ela também estaria alinhada com aquele ponto de fuga. Nesse caso, como ela está no centro e não estou girando nem para cima ou para baixo, ela coincide de uma forma bem direcional. E isso me ajuda muito a pensar no seguinte. Bom, eu estou girando para o lado, ok? Segura, vocês vão entender o pensamento. Estou girando para o lado. Aí chego ali, opa, ó, vem comigo, acompanha o pensamento aqui comigo. A coisa vai ficar interessante aqui agora. Ó, isso aqui tá mais pro lado, né? Lado também, mesma coisa, né? Só que talvez se a gente fosse pensar na intensidade, né? Um pouco mais intensa, eu estou rotacionando pro lado, mas aquela linha de profundidade ainda, né? Então é como se apontasse para a direção a partir daquele plano da frente que eu estou apontando e de certa maneira as linhas de profundidade estão utilizando daquela mesma ideia ali. Aí você vem para cá, algo parecido está acontecendo, né? Naturalmente, só que nesse caso eu estou girando para baixo, então essa seta, né, pega do centro ali daquele plano e aponta para baixo. Por acaso convergiria mais ou menos na mesma coisa ali que seria o ponto de fuga daquela linha de profundidade. Mesma coisa aqui nos outros também. Então o que é que eu gosto de pensar para poder facilitar esse processo aqui nas demais caixas? Pensar o seguinte, bom, se eu estou girando o meu objeto para a direita e para baixo, a combinação dessas duas rotações, né, que mostraria para mim um pouco do plano esquerdo e um pouco do plano superior, seria um meio termo entre ambas. Então, uma coisa que eu gosto de visualizar aqui é o seguinte, ó, eu tenho a direção para baixo e a direção para a direita. O que é que eu teria então nessa visão intermediária? Teria a direção inclinada ali, né? Vamos colocar assim um ângulo de 45 graus para baixo. Por que eu gosto de pensar assim? Porque isso me ajuda a visualizar as distorções que eu vou criar aqui, ó, na profundidade. Então veja, quando eu parto, por exemplo, da quina ali, ó, essa quina poderia começar mais ou menos nesse ângulo. Que quina é essa? Essa quina aqui, ó, Baireita ou Diraixa, exatamente. Essa quina aqui já vai seguir aquela linha e as demais, ó, eu vou partir mais ou menos nesse esquema, ó. Ó, veja, elas estão convergindo da mesma forma, né, para um ponto de fuga ali.
E aí também eu penso no... Lembra dos dois fatores? Eu estou pensando aqui no fator da inclinação, né? Que está lidando justamente com a distorção que está ocorrendo aqui nesse ponto de fuga. Ela precisa ocorrer. Mas também com a área gráfica, ou seja, ela mostra um pouquinho de cima e um pouquinho da lateral. Eu vou tentar me manter coerente nesse sentido. Mostrar um pouquinho de cima, um pouquinho da lateral e uma maior área da frente, né? Mas o meu norte para orientar essas linhas aqui é basicamente essa ideia de que essa brincadeira aqui, ó, ela está subordinada à direção da rotação, né? Ou seja, essa ideia do baixo com direita ali, sacou? Então veja, isso aqui é a direção que as coisas estão convergindo, né? A direção que a rotação está acontecendo, do movimento da rotação. Isso aqui vai me auxiliar mais para frente ainda, ó. Eu poderia até, claro, cuidar um pouquinho mais aqui para poder ter talvez um pouco menos de distorção desse lado, né? Eu peguei um pouco pesado aqui na distorção, mas ela precisa existir. Ou seja, né? Tô num equilíbrio ali entre a linha de cima, o plano de cima, né? E o plano da lateral. Então eu estou tentando equilibrar esses parâmetros. O parâmetro das inclinações dos ângulos e a área gráfica visível de cada plano. O quanto que eu estou vendo do plano da lateral, quanto que eu estou vendo do plano de cima nesses casos. Percebe? Esse movimento aqui ele é bem interessante. E aí a ideia é que você vai continuar expandindo essa ideia às demais caixas, né? Então, por exemplo, agora o que é que eu tenho? Eu tenho dois passos... Atenção! Aqui eu tenho um passo à direita e um passo para baixo. Então a direção ela é um intermediário entre direita e baixo. Só que agora eu vou ter como ponto de referência, ó, dois passos à direita e um abaixo. Então agora ele é um meio termo entre essa linha e o da direita, porque ele está sendo mais influenciado à direita ali. Porque tem dois passos à direita. O vetor está mais forte à direita. A inclinação vai subir um pouquinho mais horizontalizada. E a partir disso eu vou construir aquela ideia de que ó, eu vejo o que está acontecendo. Eu vejo mais do plano esquerdo, vejo pouco do plano superior, mas eu vejo o plano superior, então eu estou vendo esse objeto por cima. Aqui meio que dividido no meio, né? Então, usando como referência aquela direção, o que eu tenho é mais ou menos o seguinte. Ele vai ficar no meio ali, né? Aquela esquina, como a gente já tinha estabelecido antes. Garantindo que está acontecendo alguma distorção ali, o que eu tenho é mais ou menos isso. Então, viu que a direção da profundidade foi referenciada nesse vetor de direção. Isso aqui me ajuda muito a visualizar isso. Isso é algo que eu nunca vi ninguém explicando dessa maneira. E é algo que super me ajuda, viu, velho? Sacou? Fez sentido aí pra vocês? Então, mais uma vez, o ângulo das linhas que eu tô usando como referência, aquela direção, aquele direcional ali. Você vê, naquele próximo, a mesma coisa. Então perceba que o que vai acontecendo com esse ângulo é que ele vai, ó, se aproximando daqui, vai criando um vetor mesmo de movimento. Agora mais horizontal aí no meio termo entre o anterior e o atual. Nada, mas é isso mesmo. Isso aqui é uma parada que vem muito mais naturalmente com aquela base inicial mesmo dos pontos de fuga e tal, que dá estrutura para isso aqui funcionar, né? Então, a ideia é que eu possa continuar esse mesmo caminho aqui à vontade, conseguir dar uma gastada aqui. Para mim, esse tipo de pensamento, claro, eu posso fazer de uma maneira mais sistematizada, mas, por exemplo, quando eu venho para um exercício, vou deixar isso aqui como uma sugestão, vamos colocar um desafio desenhístico aqui para a galera terminar esse exercício. Então vou meio que fazer, já sei o que eu vou fazer. Vou pegar isso aqui e vou deixar lá no Discord da gente. Pra quem quiser aí o desafio, quem quiser concluir esse exercício aqui como um desafio aí pra essa semana, seria do caramba, do caralho. Vou lançar aqui no desafio desenhístico. Cadê? Desafio desenhístico. E aí, quem esbagaça? Pronto.